O Bom Dia Paraná fala agora sobre uma questão importante para pais e filhos. Quando as crianças começam a usar a internet, é natural que surjam dúvidas sobre como protegê-las dos perigos na rede mundial de computadores. Em Paranavaí, no noroeste do estado, uma escola resolveu distribuir aos pais uma cartilha com orientações sobre o uso do computador em casa. Eles passam horas em frente ao computador, descobriram o mundo virtual e é difícil desligar de tantas novidades. Eu curto de vez em quando meu MSN e jogo assim. Esse colégio de Paranavaí fez uma pesquisa e descobriu que de cada 10 alunos, 8 têm computador em casa. E como fazer com que as crianças naveguem na internet com segurança? O jeito foi criar uma cartilha de orientação para os pais e também para os alunos. O livrinho, que tem uma linguagem bem simples, hoje faz parte do currículo da escola. São dicas importantes para quem não consegue mais ficar longe do computador. Na escola, o uso da internet é controlado e todos sabem das regras. Não conversar ou adicionar estranhos às redes de relacionamento, ter cuidado com as senhas de acesso e com as fotos publicadas. Também é importante não xingar ou fazer ameaças a colegas através de comunidades virtuais. Está tudo na cartilha. Essa orientação é importante porque o pai, com essa cartilha em mão, tanto do pai como do filho, ele vai ter mais documentos para trabalhar com o filho sobre e prevenir os filhos sobre as coisas boas e ruins da internet. Quando está no computador em casa, Eduarda tem sempre a companhia da mãe. Ana Paula estipulou horários para o uso da internet, tem a senha da filha e fica de olho nos sites que ela acessa. Então isso facilitou para a gente, porque ela pôde perceber que a importância do cuidado que nós temos. E regras que você tem que cumprir na hora de usar a internet? Não conversar com estranhos, não ficar muito tempo na internet. Não pode ficar horas na internet. Não. E sobre os cuidados com o uso da internet, eu converso aqui no estúdio com o psicólogo e educador Marcos Meyer. Bom dia. Bom dia. A Eduarda tem as regras ali na ponta da língua, né? E ela falou, uma questão que ela priorizou foi não ficar muito tempo na internet. Realmente essa limitação, ela é importante, e como dosar isso? A limitação, as regras, elas são extremamente importantes. Teria uma outra que eu gostaria de dar como dica para os pais, é assim, computador para criança precisa obrigatoriamente estar em lugar público da casa. Então, não adianta deixar no quarto da criança, ela fecha o quarto, fica lá sozinha, e aí o uso não está mais sob controle do adulto. Quando a gente deixa o computador no lugar público, a própria criança já vai começar a se policiar. Ah, não vou entrar nisso aqui, senão minha mãe me pega no flagra. E aí é uma forma a mais de controle. Tanto criança quanto adolescente, essa regra é boa. Em relação a tempo, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda até 2 horas de utilização da internet ou de computador para crianças. Por quê? Porque a partir desse momento o próprio corpo já vai ter consequências na circulação sanguínea, na postura, na musculatura. Então, para a saúde das crianças é importante a gente colocar as regras, sim. As crianças hoje, elas são praticamente alfabetizadas junto ao computador, elas conhecem primeiro o computador, depois aprendem a ler, né? Como dosar isso, principalmente quando o assunto são as redes sociais? Pois é, as redes sociais, elas trazem um perigo embutido, além, claro, de coisas muito boas, que é ampliar a comunicação entre crianças e adolescentes. Isso é um fator positivo. Mas elas têm perigos e a gente não percebe, né? Então, por exemplo, uma criança que coloca assim, eu vou para a Disney de novo esse ano, e está lá a foto. Para quem está mal intencionado, já percebe, opa, essa família é rica, tem dinheiro, e vai ter dinheiro no final do ano para enviar o filho. Então, já vai ter uma reserva financeira. Quem está mal intencionado sabe que essa família vai ter reserva financeira e pode, então, pensar aí em algum tipo de crime. Então, o que a gente tem que fazer é orientar as crianças a não colocar informações desse tipo que possam ser utilizadas para o mal. Proibição cabe em algum momento em relação a... Pois é, a proibição é uma questão bem interessante, né? Quando a gente proíbe, coloca assim regras muito restritivas, a criança tende a ir na casa do amigo, quer ficar mais tempo na escola, ela acha outras formas. O melhor filtro que a gente pode colocar não é no computador, o melhor filtro é na própria criança. A gente tem que orientar, deixar com que a criança aprenda, fazer com que a criança aprenda como utilizar a internet, os jogos, os games, os sites, fazer com que isso seja
fácil da criança perceber onde que pode, onde não pode, o que é ruim, o que traz perigo e o que não é. A tecnologia em si, ela é neutra, ela potencializa as intenções das pessoas. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa, eu vou direto na internet. Por quê? Porque ela potencializa essa minha intenção e eu vou ter muitas informações. Agora, se uma pessoa está mal intencionada, também vai estar potencializando essa pessoa. Então, nós temos que ter cuidado. Não dá para demonizar a internet e nem dizer que é tudo de bom. Até porque tem até um ditado popular que diz, né, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? É a dose. 100 litros de água também faz mal. 2 litros por dia está ótimo. E como que a gente protege as crianças, e principalmente adolescentes, porque criança você ainda consegue monitorar. Agora, os adolescentes dão um jeito mesmo de, no meio da sala, com todo mundo ali, de esconder com o que eles estão mexendo no computador, né? Em questão de segurança, qual deve ser a atitude? A atitude principal é essa, né? Se o computador estiver no quarto do adolescente, a regra é computador ligado, porta aberta. Não tem que estar assim só no trinco, tem que estar escancarada. Então essa é uma regra de controle, porque daí o próprio adolescente fica inseguro em entrar em qualquer site, porque sabe que mãe ou pai podem ver de repente. A outra questão é ver junto, sentar ao lado do filho e perguntar: o que você vê na internet? Onde que você vai? Quais sites? E pedir, acompanhar. E esse acompanhamento faz com que o adolescente perceba: meus pais estão no meu pé, não vai dar para abusar, não vai dar para fazer nada, eu estou seguro porque meus pais também me orientam. Quando os pais não entendem absolutamente nada da internet, aí fica mais difícil, porque daí para o adolescente burlar os caminhos, esse controle é muito mais fácil. Mas daí a gente conta com o outro lado. Nada melhor do que muito diálogo, conversa e tal, para fazer com que esse adolescente se previna contra qualquer tipo de problema na internet. Quais são os principais riscos? Pois se a gente fizesse uma brincadeira, só uma ilustração, dizendo assim: no centro da cidade abriu uma livraria com uma sala aberta para qualquer criança e adolescente que ensina como fazer bombas, que ensina a fazer sexo com animais, que ensina... Se a gente pensar assim, a gente diz assim: vamos fechar essa livraria. Imagine que absurdo uma livraria dessa no meio da cidade, só que essa livraria está dentro da sua casa. Por quê? Porque qualquer criança, qualquer adolescente pode acessar esse tipo de site. Então existe perigo sim, os perigos são grandes. Nas redes sociais, Facebook, Orkut e tal, nós temos a possibilidade de expor demais a intimidade da família. Então nós temos que orientar para que isso não aconteça. É uma conversa mesmo, é convencer pela confiança. Exatamente, é o vínculo que a gente estabelece com os nossos filhos que previne qualquer tipo de problema. Tá certo, muito obrigado por começar o dia com a gente. Prazer.